Vai se colocando sobre os pés. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 119. Salmos 119, versículo de número 81. Salmo 119, 81. Diz assim o texto: a minha alma desfalece, aguardando a tua salvação. Porém eu espero na tua palavra. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa e perguntam: quanto me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Amém? Se assente com a Bíblia aberta, por favor. Estenda as mãos para cá, amém? Senhor, eis-me aqui em tua presença. A tua igreja ora esta noite, querendo ouvir a tua voz e a tua palavra. Fale conosco, não te cales. Leva a minha mente cativa no Senhor. Eis-me aqui. Eu preciso de ti. Fale. Queremos te ouvir. Amém e amém. Meus irmãos, estamos diante do maior salmo da Bíblia Sagrada. Ele não é apenas maior em quantidade ou dentro de um tamanho de capítulo, mas também por sua grandeza, e esta grandeza é poética. Ele é conhecido, além de o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. Esse salmo é uma música que nos apresenta pelo menos 176 versículos. Quantos versículos? Dividido em 22 partes de 8 versículos. Então, dentro de uma divisão desse capítulo, conhecido como capítulo 119, esse capítulo é dividido em 22 partes. E em cada parte localizamos 8 versículos, totalizando um total de 176 versículos. Só que o que chama a atenção é que essas 22 partes, elas compõem as letras do alfabeto hebraico. Ou seja, dentro de cada letra do alfabeto, encontramos 8 versículos. Amém? Só que olhando para o Salmo de número 119, nós precisamos entender que é um salmo muito rico. Poderíamos fazer uma série, e dentro desta série, a cada versículo pontuar um culto, pois em cada versículo nós encontramos uma profundidade sobrenatural e extraordinária. E esta noite eu não vou conseguir esgotar o capítulo, por isso eu quero ficar em apenas 3 capítulos. E eu quero tentar concluir o raciocínio dentro destes 3 capítulos. Amém? Quem quer ouvir diz amém? Quando olhamos para o texto, a partir do verso 81, o salmista nesta canção, ele vai apresentar o que está acontecendo com a alma dele. O momento a qual ele está vivendo o faz apresentar em uma canção que ele compõe o que está acontecendo com a alma dele.
E ele diz: a minha alma desfalece, a minha alma está desfalecendo, os meus olhos estão falecidos, a minha alma está profundamente angustiada, esperando, aguardando a salvação que vem do Senhor. A Bíblia não especifica o que está acontecendo com o salmista, e alguns estudiosos, eles arriscam a dizer que este salmo é de Davi. Não conseguimos saber exatamente o momento em que ele está vivendo ao declarar este salmo, mas você vai ver que aqui, pelo menos 40 vezes, quantas vezes? Ele apresenta o poder da palavra, o poder da promessa. Em outras traduções, a expressão palavra, ela é trocada por promessas. Então ele diz: a minha alma desfalece, aguardando a tua salvação, porém eu espero na tua promessa, ou eu espero na tua palavra. O salmista, ele está dizendo, no âmago, no auge da minha dor, do desfalecer da minha alma, aleluia, eu sei que a tua palavra, ela é real, e ela me dá força para, no auge da minha fraqueza, esperar naquilo que o Senhor falou. Aleluia, aleluia. Versículo 82, ele diz: os meus olhos esmorecem de tanto esperar. Ele está dizendo que não está aguentando mais esperar. Ele está aflito, porque ele tem uma palavra sobre a vida, ele tem uma promessa liberada sobre ele. Ele está esperando nesta palavra, ele aguarda nesta promessa. Só que ele está dizendo: eu não estou aguentando, os meus olhos estão esmurecendo de tanto esperar por tua promessa. E eu ando me perguntando: quando virá o consolo? Quando o Senhor estenderá suas mãos a me consolar? E ele vai dizer algo que mexe comigo. Eu quero ficar nesse verso. Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos seus decretos. A espontaneidade de tentar conjecturar uma imagem, a situação da qual ele vive, a espontaneidade na canção de tentar mostrar para o ouvinte deste poema, desta canção, com que se assemelha a sua vivência. Ele diz: é semelhante a um odre na fumaça. E eu quero falar sobre este odre, amém? Eu quero falar coisas que talvez você não ouviu, mas Deus, Ele virá como uma flecha no teu coração. Ele está apresentando um odre na fumaça. É como se entrar no versículo de número 83
é passear na casa do fabricante de odres. E olhando para o fabricante de odres, precisamos entender que o odre, ele é um recipiente aonde o fabricante colocava nele leite, água, vinho, azeite ou até grãos. Dependia muito do tipo do odre, mas o odre, ele era um recipiente onde dava-se para colocar leite, água, vinho e até grãos ou azeite. E todos nós precisamos entender, porque ele está dizendo: eu sou um odre na fumaça. E a verdade é que o salmista, ele poderia dizer: todos esta noite são como odres. Todos que estão aqui representam para Deus um odre. Ramon, não entendi. Você percebeu que cada odre tem a sua função? Um odre recebe vinho, o outro odre recebe água, o outro odre recebe leite, o outro odre azeite, o outro odre recebe grãos. Porque aqui cada um tem a sua função e o seu chamado. Um tem o ministério da palavra, outro é profeta, o outro tem um dom na canção, o outro, o dom dele talvez é o aconselhamento. Ele tem facilidade em aconselhar, mas fato é que cada odre tem a sua utilidade. Eu quero falar sobre as lições que o odre nos apresenta. Eu quero que você abra o teu coração para ouvir sobre isso. Amém? A primeira coisa, para a fabricação do odre. O fabricante de odre, ele busca um cabrito ou um cordeiro. Ele pega esse cordeiro, esse cabrito, e para que ele possa fazer o odre, para que o odre possa nascer, ele precisa matar o cordeiro. A primeira verdade do odre é que o odre só existe se o cordeiro morrer. Então o fabricante, ele pega o cordeiro, ele mata o cordeiro, para que através da morte do cordeiro o odre possa existir. Quem quer ouvir diz amém. Porque não dá para nascer um odre se primeiro algo não morrer. Não tem nascimento de odre se não tiver morte de alguém. O odre vai passar a existir a partir do momento que o animal morrer. Por quê? Porque o fabricante, ele não está interessado em ter o animal vivo. Ele está interessado no odre. Então, se necessário matar o animal para a existência do odre, não importa quanto tempo ele tinha um animal, ele mata o animal. Então o odre existe por causa da morte do animal. Ele pega o animal, ele degola a cabeça do animal, ele corta as suas duas patas, aleluia, suas quatro patas. Além de fazer isso, aleluia, ele elimina a cabeça do animal, ele elimina as patas do animal. E agora, para continuar o processo do odre, primeiro ele precisa tirar o excesso de carne do animal. Enquanto tiver carne em excesso, ele não consegue fazer o odre da maneira que ele. Então o fabricante,
Ele coloca a mão dentro do animal e ele vai tirando o excesso de carne. Porque carne velha, podre, fede. Ele vai tirar aquilo que pode feder lá na frente. Ele vai tirando. Ele está tirando. Eu estou tirando a carne. Ele está dizendo: eu estou tirando o excesso de carne, para que eu possa fazer o odre conforme me apraz, conforme a minha vontade. Ele vai tirando. Tudo aquilo que está dentro do animal, ele tira. Só que depois que ele tira todo o excesso de carne do animal, entramos na segunda fase. Ele precisa amolecer o couro. Não tem mais carne. Agora é só o couro do animal. É por isso que agora ele abre o animal. Ele pega o couro do animal e ele procura uma rocha. Quando ele encontra a rocha mais próxima, ele coloca o couro aberto sobre a rocha. Aleluia. E ele pega um pedaço de madeira e começa a bater no couro. Ele bate sem dó. Ele vai batendo no couro. Ele vai batendo no couro e ele não pede licença para bater no couro. Ele vai batendo. Ele vai batendo. O intuito dele é amolecer o couro. Ele bate. Ele bate. Ele bate até o couro começar a amolecer. Ele tem um propósito. Ele não bate no couro sem propósito. Entenda, por favor, porque nós estamos trabalhando agora o raciocínio de como é o trabalho do fabricante de odres. E lembramos que somos odres, mas ninguém nasce odre. Ninguém nasce odre. O cordeiro não morre para alguém nascer odre. O cordeiro morre para que o fabricante ele possa formar, fazer um odre, tirando oportunidade da morte do cordeiro. O segundo processo, parece que não entendemos. Por quê? Porque ele bate tanto. E alguém poderia dizer: está judiando, está ferindo, está machucando. Aleluia. E ele bate no couro. Ele bate naquele couro de animal. Só que mesmo ele batendo, o couro continua em cima da rocha. Porque o fabricante de odres não bate em couro que não está sobre a rocha. Se ele bater em couro que não está sobre rocha, o couro não aguenta. Mas se o couro ele está sobre a rocha, o fabricante de odre ele vai batendo e vai dizendo: a rocha sustenta o couro. A rocha sustenta o couro. Já era para você ter entendido. Porque tem momentos que ele quer fazer de você um odre. E para fazer do Ramon odre, ele coloca o Ramon sobre a rocha. E a Bíblia diz que a rocha não é algo, a rocha é alguém. Oh glória! Ele me coloca firmado sobre a rocha que é Cristo. E firmado na rocha
que é Cristo, ele percebe que o couro está muito duro. E é difícil trabalhar com couro duro. É difícil manusear o couro que está duro. Aí ele diz: quanto mais eu bater, quanto mais eu bater, quanto mais eu bater, mais amolecendo ele vai ficando, mais mole ele vai ficando. Ou seja, quanto mais eu bato, mais fácil o trabalho para mim. Quanto mais eu bato, melhor é para que eu possa trabalhar com couro. Olha para alguém, diga para alguém: você nunca vai entender o processo de Deus na tua vida. Mas o dono do couro, ele não tem receio de bater no couro. Ele não fica preocupado em fazê-lo, porque ele sabe que da rocha o couro não vai sair. O couro está firmado nesta rocha. Ele vai batendo, ele vai batendo. Ramon, por que bater? Porque ele quer movimentar o couro. Ele quer mover o couro. Ele quer usar o couro. E do jeito que o couro estava, ele não conseguiria fazer com o couro o que ele queria. Está entendendo o que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo: eu estou apanhando. Eu estou apanhando de todos os lados. E eu estou apanhando tanto que a minha alma está desfalecendo. Mas ele diz assim: porém, eu espero na tua palavra. Sabe o que ele está dizendo? Até parece que eu não vou aguentar as pancadas. Até parece que eu não estou aguentando. Mas quando eu penso que não vai dar, eu digo: eu estou enraizado na palavra. Não, você não entendeu, por isso você não glorificou. Então vou te explicar. João, ele diz que Jesus, ele é o verbo é palavra. Se Jesus é o verbo para João, se em Salmos Jesus é a rocha eterna, ele está dizendo: eu estou na rocha, e na rocha eu espero o cumprimento da tua palavra. Você pode levantar a tua mão, só quem está esperando na promessa. Não, levanta as duas e dá um glória a Deus, dá um aleluia, glorifica ao Senhor. Só quem acredita que a promessa não vai cair por terra, só quem acredita que a palavra não vai voltar vazia, só quem acredita que aquele que prometeu, ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Abra a tua boca e adore ao Senhor. Eu espero na tua palavra. Ele não vai bater em couro que não esteja na rocha. Se você sente que de todos os lados parece que o próprio Deus está te batendo, é porque Ele quer moldar você. E Ele sabe que você tem estrutura para aguentar uma porta fechada. Você tem estrutura para aguentar o silêncio dele. Você tem estrutura para passar por esta dificuldade e não sair da rocha. Eu sei que o diabo está dizendo: desse jeito a fé morre, desse jeito ela desiste, desse jeito ele abandona, deste jeito vai abandonar a Bíblia, vai abandonar a igreja,
vai abandonar a Deus, vai abandonar família, vai abandonar sonhos, vai abandonar projeto. Só que o fabricante de odre está dizendo: vai não, porque antes de eu fazer o que eu estou fazendo, eu me certifiquei da onde eu estava colocando ela. Não. Antes de eu fazer o que eu estou fazendo, eu me certifiquei da onde eu tinha colocado ele. Ele está na rocha, e da rocha não sai. Ela está na rocha, e da rocha ela não sai. Eu estou pregando para alguém que nenhuma dificuldade desta vida vai ser capaz de fazê-lo abandonar a fé, de fazê-lo abandonar o evangelho. Por quê? Porque o teu fundamento, o teu alicerce é Cristo Jesus de Nazaré. Ele é o fundamento desta igreja, Ele é o Senhor da tua vida. Oh, glória a Deus. Ele bate, amor, porque ele bate? Porque ele bate tanto? Porque ele quer usar o couro. Ele quer usar o couro. Quando o couro já está macio, ele coloca o couro dentro de um recipiente de água. Oh, aleluia. Para levar o couro. Depois ele pega, tira aquele couro dali. E sabe o que ele faz? Ele lança sal no couro. Ele lança sal em cima do couro, porque ele precisa purificar o couro. E o sal, ele serve para remover algumas bactérias. Irmãos, parece engraçado, mas é um fato. Alguém aqui, já sem querer, foi mexer com sal, com a mão cortada. É gostoso o sentimento, né? É bom, não é? Arde, irmão. Só que o sal, ele também remove bactérias. Ele taca sal em cima do couro para purificar o couro. Ele está limpando o couro, ele está purificando o couro. Quando o couro está limpo, purificado, o couro está macio, ele diz: agora eu posso dobrar o couro. Agora eu posso manusear o couro. Agora eu faço com o couro que eu... Tem gente que está na primeira fase, está entendendo que o cordeiro tem que morrer para o cordeiro poder existir, para o couro, para o odre poder existir. Tem gente que já está na segunda fase, ele está amolecendo agora o coração de pedra. Pessoa que entra na igreja e diz: eu não choro, e eu não faço isso aí que esse povo faz. Esse negócio de monte, de orar no meio do mato, não vou. Aí ele diz: eu dou jeito para isso. É só umas pauladinhas. E aí vai amaciando. Vai amaciando. Depois que está macio, aleluia, ele purifica. Depois que ele purifica o couro, ele começa a costurar agora. Ele vai costurando. E quanto mais ele vai costurando, mais o couro vai sendo furado. Ele vai costurando. Ele costura com uma corda forte para formar um odre. E ele vai apertando. Enquanto ele costura, ele aperta. E se o odre pudesse dizer, representando a cada um de nós, o odre diria: por que tantos apertos? Ou não é isso que você disse? Porque a vida me aperta tanto,
Porque quando parece que está tudo bem e eu vou desfrutar, a vida começa a me apertar. E aí o fabricante de odres está dizendo: é porque eu estou te formando. Oh. Ramon, porque ele aperta tanto? É porque a preocupação do fabricante é na possibilidade de haver brechas. E ele vai apertando para tapar toda possível brecha que possa existir. Deus está dizendo para alguém na minha boca: eu estou te apertando, porque eu sei que as brechas que estavam abertas eram o caminho para o diabo entrar. Mas como eu não quero que o inimigo toque na tua casa, que o inimigo mexa com a tua família, como eu não quero que o inimigo cirante a tua vida, eu vou te apertando na direita, eu te aperto na esquerda, eu te aperto em todos os lados. Eu vou te apertando, porque quanto mais eu te aperto, menos brechas vão existindo na tua vida. Deus está pregando na minha boca, dizendo: os apertos sou eu. Eu estou te apertando, porque eu não quero que o adversário ele entre. Ramon, eu não estou entendendo. As brechas que estão abertas, ele fecha com os apertos. E quem aqui quer ser apertado? Quem aqui quer ser encurralado pelo Senhor? Sabe o que o salmista está dizendo? O Senhor está me apertando. Ele jogou sal nas minhas feridas, e parece que as minhas feridas estão vivas, expostas. Aleluia. Quando ele diz: eu me assemelho a um odre na fumaça, ele está dizendo: eu já passei por todos esses processos. Ele me bateu, jogou sal, e agora parece que eu estou sendo perfurado. Ele está me costurando. Mas foi louvado aqui que antes houve uma costura para formar linhas de amor. Mas para você ficar ligado a esse amor, conectado, ele tem que costurar você. Essa costura não é para te ferir, não, mas é para você conhecer mais de perto o que é o verdadeiro amor. Esse amor que você conhece é um amor de boca, de ouvido. Ele está dizendo: Jó, eu vou te mostrar o que é me conhecer. Jó, no auge da dor, ele diz: antes, quando estava tudo bem, eu conheci o Senhor, te ouvi falar. Mas hoje eu sei que o inimigo esperava, e com essas dores que eu estou enfrentando, eu fosse abandonar a rocha. Mas após a dor, eu te conheço, de contigo caminhar. Deus está dizendo para você: a tua dor será o caminho que eu vou usar para você me conhecer.
tua dor será o caminho para Deus se revelar na tua vida como nunca antes. Agora olha isso aqui. Gente, essa madrugada Deus estava falando comigo. E quantas vezes eu me senti apertado? Quantas vezes? Mas Deus, Ele estava me ensinando. Ele disse: Ramon, eu estou apertando a Davi para não ter brechas. Não poderia mais haver brechas. Você não se lembra da brecha que Davi teve com uma mulher? Deus está dizendo: chega, eu vou tampar as brechas. Agora escute isso. Aleluia. Ele está apertando porque Ele sabe que o inimigo entra não é pela porta, é pelas brechas. Quando você olha para Neemias, na edificação da cidade, Neemias, ele edificou os umbrais das portas, mas ele não colocou nenhuma porta. Você não vê Neemias colocando porta, porque porta tinha. O que Neemias vai fazer? Tampar as brechas. Quando você olha para o versículo 7 e 8 do capítulo 4 do livro que nos apresenta a história de Neemias, se eu não me engano, você vai ver que Sanbalat e Tobias não ficaram irritados por causa de porta. Ficaram irritados porque Neemias estava tampando. Quer ver o inimigo ficar irritado? É quando ele vê que a tua vida, ela está passando por esse processo de aperto, porque ele sabe que é Deus dizendo: eu estou tampando todas as frestas, todas as brechas. Sabe por que o inimigo fica irritado? Porque ele diz: se fechar a brecha, eu não consigo entrar. Por quê? Porque toda porta tem porteiro. Pela porta eu não consigo. Na porta da tua vida quem está? O Espírito Santo. Oh glória. É por isso que Deus está dizendo: as brechas eu estou fechando. Deus está dizendo: chega, tampa as brechas. É tempo de renúncia, é tempo de santidade, é tempo de busca, é tempo de dizer não para o eu, não para o pecado. É tempo de entrar em conexão com aquilo que o céu, ele requer e ele espera da tua vida. Agora entenda, por favor, entenda. Ramon, por que ele está apertando? É porque ele precisa encher o odre. Ele quer depositar algo dele no odre. E por que não dizer azeite? Oh glória. E ele sabe que se depositar azeite no odre folgado, sem estar bem apertado, o azeite vaza. Deus está dizendo: eu quero confiar algo grande na tua vida, mas para isso primeiro eu tenho que te apertar. Eu sei que poderia ser mais fácil eu depositar sem te apertar, mas se eu depositar, vai vazar, vai escorrer, e o que eu tenho é valioso. Deus está dizendo para alguém: só está acontecendo isso porque eu quero te usar. Só está acontecendo isso porque eu quero te encher. Não dá para encher odre que está com brechas. Ele está dizendo: eu quero te encher, por isso eu vou tampar todas as brechas. Aleluia. Só que entenda isso, por favor, estou terminando. Ele quer encher, por isso ele aperta. Aleluia. Porque o maior prazer dele, aleluia, o maior prazer dele é encontrar você pronto para aquilo que ele quer fazer.
Só que agora, irmãos, precisamos entender que quando ele tampa as brechas, a primeira coisa que o fabricante de odre faz é encher de água o odre. Ele faz o que com o odre? Ele chacoalha para ver se está vazando. Quando ele vê que não tem brecha, ele coloca uma cordinha na boca do odre, bem amarrada. Ele coloca o odre nas costas e ele vai para o deserto. O odre vai para o deserto cheio. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque Deus, Ele jamais permitirá que você entre no deserto vazio. Porque quem entra vazio no deserto morre no deserto. Ele está dizendo, se o deserto chegou, fala para alguém, se o deserto chegou, é porque você está cheio. Agora ouça, isso aqui mexeu comigo, irmão, eu fiquei maravilhado. Por quê? Porque ele leva para o deserto pelo fato do odre entender que nunca será cheio para ficar na casa do fabricante. O odre, ele sempre será cheio para saciar a sede de alguém. Então ele leva o odre para o deserto e a maior vontade do fabricante de odres é encontrar alguém com sede. Ele pega o odre cheio, ele diz, mata a tua sede. Porque Deus se enche aqui para você saciar a sede de alguém lá. Glória. Se não for para saciar a sede de alguém, se não for para ajudar alguém, não tem por que te encher. Aleluia. Pode entender. Eu vou terminar dizendo a última parte. Quando ele sacia a sede de alguém lá fora, quando ele dá água para alguém, daquele odre, ele coloca o odre nas costas e ele diz, o odre está pronto. Ele vai voltando para casa. Quando ele volta para casa, todo fabricante de odres, ele tem um quarto, ele tem um quarto. E dentro desse quarto fechado, ele tem algumas lenhas que ele vai acender uma fogueira. Ele acende uma fogueira dentro do quarto. Dentro da onde? Ele acende uma fogueira no quarto. Ele pendura o odre em um varal. Ele sai fechando a porta. Ele deixa agora toda a fumaça presa dentro daquele quarto. O fogo que ele acendeu não vai queimar o odre. Ele não quer queimar o odre, porque o fogo de Deus não queima ninguém. O fogo de Deus só queima pecado, só queima palha, pessoas não. Ele coloca agora o odre lá, e o odre está preso dentro daquele quarto, e agora a fumaça toma conta daquele lugar. Só que aquela fumaça, ela tinha um propósito, me pergunte qual? Amadurecer o odre. O fogo, o calor, a fumaça, ela tinha o propósito de deixar o odre maduro. Só que o odre não sabia de algo, me pergunte o quê? O odre me representa e representa você. Aquela fumaça tomava conta de tal maneira do quarto que não dava para ver nada. Mas a cada 45 minutos, o dono do odre
Ele ia até o quarto, ele abria a porta, só para ver como o Otri estava. Implica dizer, o Otri está pensando que não está sendo visto no meio da fumaça, no meio do fogo. Mas a cada 45 minutos, o dono do Otri, ele abre a porta. A cada 45 minutos no dia, eu quero crer que o dono da tua vida, ele abre a porta do teu coração, só para ver como você tá. Não, eu vou liberar. Você não está vendo, mas o dono do Otri, ele está vigiando o Otri. Eu estou profetizando. Você não está vendo, mas ele está te vendo. O questionamento de Davi é esse. Parece que eu estou no meio de uma fumaça e eu não consigo ver ele. Será que ele está me vendo? Mas é Davi dizendo, quando eu penso que ele me abandonou preso dentro de um quarto cheio de fumaça, eu ouço o barulho da porta abrindo. Eu vejo que a fumaça ela vai saindo. É o dono do Otri dizendo, eu não te abandonei, eu só estou esperando você amadurecer. Eu não te abandonei, eu só estou esperando você ficar pronto. Deus está dizendo, eu tenho te visto, eu tenho te visto, eu tenho te visto, eu tenho te visto. Fica de pé em nome de Jesus. Último estágio do Otri. Sabe por que ele ia ver o Otri? Porque ele queria ver o tamanho do Otri. Pois a fumaça, ela era responsável, o calor e a fumaça, pela diminuição do Otri. O Otri ia diminuindo por causa do calor. Sabe por que ele fazia isso? É porque o Otri estava muito grande. E ele não usa o Otri grande demais. Quanto mais o Otri diminui, melhor ele vai ficando. Sabe por que ele não usa Otri grande? Me pergunte por quê. Porque Otri grande pesa demais. Ele só usa Otri. Essa noite Deus está falando com você. Eu não vou te chamar à frente, mas essa noite Deus está falando com você. Eu fabriquei você. O meu cordeiro morreu para você existir. Mas Ramon, como assim, sendo que Adão ele foi criado antes da morte de Jesus? Não, a Bíblia diz que Jesus ele foi imolado antes da fundação do mundo. Deus está dizendo, você é o meu Otri. E o que está acontecendo só está cooperando para mim te usar. Antes de você fechar os olhos, olhe para alguém, diga para alguém, vai dar certo. No final vai dar certo. Feche os seus olhos. Você pode orar agora dizendo, Senhor, me ajuda a entender esse processo.